Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento de intimidade com Deus. Eu me chamo Leonardo Souza e eu estou te convidando a um momento de fé. Não estou te convidando para nenhuma placa de igreja, não te convido para nenhuma religião. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. A palavra viva, pura e eficaz. E real, claro, né? Ela acontece dia após dia. A palavra descrita na Bíblia, narrada na Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso é muito real e é por isso que nós trabalhamos os textos bíblicos para avançar em todas as áreas da vida. Área emocional, espiritual, financeira, profissional, sentimental, familiar, em tudo lá nós temos a resposta, ok? Nós precisamos compreender isso porque não estamos aqui para reinventar a roda. E eu quero te fazer um convite. Você não pode mais andar sozinho, você não pode mais andar sozinha. Já se inscreve nessa página, já curte e se fizer sentido depois para você, você compartilha com alguém, abençoando a vida de quem possa receber esse conteúdo, tá bom? Nós estamos em tempo de avançar e esse tempo de avançar nós temos que quebrar, né? Algumas cadeias precisam se romper. Aquilo que nos impede, Joselito, que bom ter você aqui, meu irmão. Muitas coisas têm impedido tanto eu quanto você de avançarmos. Não é só nós, tem mais coisas envolvidas. Sabe quando você tenta e parece que não tem fim? Você ora, mas parece que não vai para frente. Você clama ao Senhor, você suplica ao Senhor, você jejua, mas parece que as coisas não andam. E eu não estou aqui para te ensinar fórmula mágica nenhuma. Se você já está pensando nisso, esquece. Não vou te ensinar isso aqui, porque isso não existe, tá bom? Não vou te ensinar oração que vai acessar o coração de Deus, porque a única oração que acessa o coração de Deus foi ensinada por Jesus, tá bom? As nossas palavras bonitas não valem de nada se o nosso coração não estiver quebrantado. Nós estamos aqui para viver um relacionamento com Deus. É isso mesmo, isso é muito sério. Hoje, nós precisamos estudar alguns textos que vão nos libertar de algumas coisas. Sabe quando você roda e parece que você não sai do lugar? Cláudio, que bom ter você aqui, viu? Todos vocês que estão no ao vivo, todos vocês que estão passando por aqui, um beijo grande no coração de vocês. É necessário que nós entendamos algumas coisas para ficar em paz, para viver em paz. Sabe, você tenta e não consegue, você ora, não acontece, né? Parece que as coisas não mudam, fica sempre aquele filme se repetindo. Eu quero te convidar para um novo tempo, para um tempo de quebrar essas cadeias da sua vida, um tempo de quebrar tudo isso que tem sido impedimento na sua vida. Lembrando que não tem fórmula mágica, não tem uma oração perfeitinha que você vai atingir a Deus. Não tem nada disso. Estou te convidando a compreender um passo de cada vez, a glória do Senhor que é manifestada. Amém? Vamos lá então e clamar que o Senhor fale conosco. Vamos pedir ao Senhor para que Ele responda aos nossos corações, que Ele nos encha aqui da tua santa presença. Você desse lado aí, vai orando, eu vou orando daqui, todos nós em comunhão, orando juntos. Nós clamaremos e suplicaremos agora a presença do Senhor. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por todas as coisas, bendito e exaltado seja o Senhor. Pai querido e Pai amado, ajude-nos nesse novo tempo, nesta nova temporada, e que todas as cadeias sejam quebradas em nossas vidas. Nós estamos tentando, nós estamos orando, Pai, e o nosso coração cheio de dor, cheio de angústia, de ansiedade, não consegue perceber muitas das vezes o teu agir e o teu manifestar. Acalma o nosso coração, Senhor. Suplicamos a Ti, nos dê resposta, nos dê entendimento, nos dê discernimento. Derrama da Tua sabedoria e do Teu conhecimento, do alto, Senhor. Tu que és o Pai da eternidade. Venha sobre nós. Derrama, Senhor, da Sua sabedoria. Derrama do Teu conhecimento, Pai. Quebre as cadeias e as correntes de tudo aquilo que tem sido e servido de impedimento para nossas vidas. Nós oramos e suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E lembrando que ao final da live nós sempre oramos também, levantamos um clamor ao Senhor pelos nossos milagres, pelos nossos pedidos, amém? Vamos começar pelos Salmos de número 43:1. É isso mesmo, eu quero ler com você Salmos de número 43. Você pode anotar para você meditar depois, é muito importante, viu? Salmos de número 43,
o versículo é o versículo de número 1, ok? A palavra diz o seguinte: o salmista ele está suplicando a Deus, tá? Ele está clamando ao Senhor, ele está pedindo a Deus. A única luz no fim do túnel é a luz que há da parte de Deus para nós, ok? Quero convidar você a crer nisso, quero convidar você a viver nisso. A tua esperança tem que estar no Senhor, tá bom? Olha só, Junião. Fazei-me justiça, ó Deus. Defende a minha causa contra a gente infiel. Livra-me do homem fraudulento e criminoso. Ou seja, o salmista aqui, ele está pedindo, está clamando, ele está suplicando ao Senhor que o Senhor livre-o do mal. Vamos lá. E você vai compreender perfeitamente tudo isso. Nós estamos em época de quebrar essas cadeias, de tirar esse impedimento, tá? De conseguir avançar. Então, o Senhor, ele é a nossa fonte de refúgio. E aí olha o que acontece. O salmista pede a Deus que Deus o livre, né? Ele pede assim: Deus, defenda a minha causa, ou seja, defende a minha vida, defende os meus planos, defende os meus passos, defenda por onde quer que eu vá, por onde quer que eu esteja, defenda-me, Senhor. Defenda-me contra pessoas infiéis, livra-me de homens fraudulentos e criminosos. Tudo isso que está contra a nossa vida dia após dia, isso provém das trevas. As trevas tentam te impedir, as trevas tentam te encurralar, tá? Então olha só, Marlene, o salmista aqui, ele está falando: Deus, por favor, olha para mim, me livra dessa situação, porque só tu podes. Só o Senhor pode nos livrar de pessoas más. Gente, nós temos que ser sensatos aqui e compreendermos que a primeira parte que tem que morrer dentro de nós é a nossa carne, para que seja vivificado o Espírito do Senhor, o poder de Deus, a natureza de Deus. E nós temos que, em contrapartida, também tomar cuidado com os de fora, tá? Você precisa se alertar com isso aqui. Nem todo mundo que bate nas suas costas gosta de você. Nem todo mundo que está do seu lado quer o seu bem. A palavra diz que a inveja corrói até os ossos. E nós vamos falar disso por esses dias. A inveja é uma coisa muito pesada. A inveja deixa o ambiente pesado. A inveja cria climas horríveis, ok? Pessoas invejosas são vitimistas. Pessoas invejosas são aquelas pessoas que são dodóis. Pessoas invejosas são aquelas que chamam a atenção para si só por coisa ruim. Elas nunca têm feitos bons. Elas sempre têm alguma murmuração. Então nós vamos falar disso por esses tempos, porque tudo isso tem gerado impedimento na minha vida e na sua vida. E o Senhor defenderá a nossa causa. É isso que a palavra de Deus nos garante, porque o nosso socorro está estabelecido em Deus. Então Deus vai nos livrar do homem infiel, Deus vai nos livrar do homem fraudulento e do homem criminoso. Claro que o homem aqui é a humanidade, ok? Todas aquelas pessoas que são mentirosas, essas pessoas que são vitimistas, pessoas que são fraudulentas, pessoas que são criminosas, pessoas preguiçosas. Todo esse tipo de pessoa, Deus vai nos dar livramento, porque todo esse tipo de pessoa é um atraso em nossas vidas. São impedimentos em nossas vidas, em nossos planos. Eu sei que dói falar disso, eu sei que é pesado falar disso, né? Fica até um clima mais tenso, mas eu preciso falar para você, eu preciso estudar isso para eu poder me libertar, para eu poder viver isso com você e você também se libertar. Eu não quero viver com nada do que me aprisione. Eu não quero viver com emoções que me aprisionem, não quero viver com absolutamente nada que seja uma cadeia na minha vida. Nós somos livres em Cristo Jesus. Isso é muito sério, tá bom? Então, lá no versículo 5º do Salmos 43, existem alguns reflexos de tudo isso. E eu preciso falar para você, eu preciso te despertar para uma realidade. Mas calma, não é que você vai levantar e ficar contra todo mundo e contra todos. Não é isso, tá? Não é isso. Você tome muito cuidado. Mas você vai conseguir percebendo a ação das pessoas.
você vai percebendo a ingratidão, você vai percebendo o desleixo das pessoas, você vai percebendo o comportamento, você vai percebendo uma série de fatores que essas pessoas, elas vão começar a ser expelidas, elas não conseguem ficar perto de você. É tempo de quebrar, é tempo de romper ciclo. Olha que interessante. Toda essa cadeia gera uma aflição. Às vezes vai te dar uma palpitação no coração, você não sabe o porquê. Às vezes vai te gerar ansiedade, vai te gerar uma angústia, vai te gerar uma preocupação. Tem muitas coisas das quais nós sofremos que nós não percebemos. E o porquê está acontecendo isso? E o porquê nós devemos nos atentarmos. Então, olha só o que o salmista fala. Ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Ou seja, o salmista reconheceu, falou: ó, estou sem fé, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, tá doendo, eu não tenho remédio para curar, não tem palavra que me sustente. O salmista, ele começou aqui entrar num processo de dor, até que ele nega a carne dele e vivifica o Espírito do Senhor. Porque olha que o Espírito do Senhor nos traz à tona. Deposita a confiança no teu Deus, pois ainda o louvaremos. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Por isso que a palavra de Deus é fiel. Eu não estou falando de religião nem de placa de igreja. Ainda que você viva um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de ansiedade, um tempo de crise, Deus é a tua salvação em meio a esse processo. As cadeias vão se quebrar, as correntes serão quebradas. Aquilo que é impedimento na sua vida será expelido em nome de Jesus. Pode perceber. Você quer uma dica? Essas pessoas não conseguem nem ficar perto de você. Elas não conseguem olhar no seu olho. Só para você ter uma noção do quanto é sério isso. Nós falaremos sobre alguns temas aqui que serão talvez tensos, né? Talvez um pouco assim mais sérios, mas é tempo de nós despertarmos, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos para o conselho do sábio, aquilo que o sábio tem para nós, para nos ajudar a passar pelos nossos dias, a avançarmos durante esses dias. O sábio tem um conselho muito abençoado. Ronei, que Deus te abençoe, viu? Todos vocês que estão se inscrevendo na página, ó, um beijo no seu coração. Obrigado por compartilhar, por comentar também aqui. Muito obrigado por curtir. Graças à sua movimentação, o algoritmo entende que o conteúdo está sendo relevante e interativo e ele vai entregando para mais pessoas e abençoando, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te honre de forma dobrada. O livro do sábio, né, do nosso aconselhador, se é assim que eu posso falar, existe essa palavra, gente? Aconselhador? Está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 10, o versículo é o de número 25. Olha que interessante. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Então olha que incrível a palavra de Deus. Por isso que é muito interessante que nós vivamos próximo de Deus? Sim, mas temos que tomar cuidado com esses ambientes que falam que possuem a presença de Deus. Porque olha que interessante, Deus, no salmo que nós lemos, nos promete salvação, ok? De fato, mas a alma do salmista estava angustiada, não estava? Da mesma forma que o sábio nos aconselha que nós passaremos por tempestade. Nós passaremos por tempestades, agora no plural, ok? Nós passaremos, só que nós temos uma garantia: o justo permanecerá firme para sempre. O nosso tempo não é esse tempo cronos aqui não, viu? O nosso tempo ele está além disso. Nosso tempo está em Cristo, estabelecido em Cristo. Nós temos a garantia da vida eterna, não pelas nossas obras, mas sim pela graça que o Senhor nos deu, ok? Então, assim, como as tempestades existem para todos, existe uma diferença. Aqueles que estão estabelecidos em Cristo, aqueles que possuem relacionamento com Deus, esses permanecem para sempre. Os demais não permanecerão, não serão lembrados. Então, o que o sábio está querendo falar para a gente? Ou vocês andam com Deus,
Ou vocês andam com Cristo e possuem vida e vida em abundância. Vida em abundância não tem fim, tá? É abundante mesmo. Jorra que não para mais. É eterno mesmo, tá? Ou você escolhe ser do time dos perversos. Daqueles que maculam o mal, daqueles que não obedecem a Deus, daqueles que são tristeza para os pais, daqueles que são problemas para a sociedade, daqueles que são mentirosos, e por aí vai. Essa decisão é sua, é uma escolha sua. Então, se você escolhe, fala, não, Léo, eu quero lutar, eu quero batalhar, Léo, eu quero ficar próximo de Deus, eu quero ser uma pessoa justa, você também tem essa oportunidade. É uma decisão que você precisa tomar. Você quer ter vida e vida em abundância? Você vem para o time correto. Agora, você não quer esse tipo de vida? Você quer ficar fazendo o que o mundo faz? Então sabe o que você faz? Vai para o time dos perversos. É a sua decisão. E eu sei que como você é uma pessoa sábia, hoje você fala assim, não, eu quero ficar próximo de Deus. Eu sei que eu tenho falhas, eu tenho erros, eu sei de um monte de situação, mas eu prefiro ficar perto de Deus. Eu prefiro me limpar, eu prefiro me lavar, eu prefiro tentar dia após dia, mas eu não vou abandonar o meu Deus, o Deus da minha salvação. Aquele que tem um refúgio, um refrigério para a nossa alma. Amém? E dito tudo isso, vamos agora para o nosso texto do dia, né? Depois de todas essas bênçãos, daqui a pouquinho nós iremos orar, tá bom? Hoje nós iremos ler o Evangelho narrado no livro de Mateus, tá? Então você anota aí, Evangelho de número 8, Evangelho capítulo de número 8, o versículo é do número 23 ao 27, tá bom? Nós leremos aqui na versão King James, e se você quiser aproveitar também, você pode ler em outras versões, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui, porque tem algumas outras versões que falam algumas palavras, acredito eu, que mais poderosas, mais vivificadas. Então, Evangelho de Mateus, capítulo é o de número 8, o versículo é a partir do 23, tá bom? Anota aí para que você não esqueça, para que você viva esse novo momento de quebrar essas cadeias e essas correntes. Vamos lá. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente, presta atenção, isso aqui já para mim é muito importante. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Claro que os discípulos ali, eles estavam caminhando com Jesus, eles iam para onde Jesus, guiava-os, ok? Só que interessante é realmente a fidelidade desses discípulos. Eles seguiam a Jesus. Gente, ninguém está falando aqui, os discípulos abriram uma igreja e não. Os discípulos seguiram a palavra. Os discípulos viveram com a palavra. Os discípulos creram na palavra. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade. A tempestade que o sábio falou lá no livro de Provérbios. De tal maneira que as ondas encobriam um barco. Ele, contudo, dormia. Jesus estava ali dentro do barco com os discípulos, porque eles tinham uma missão do outro lado do mar. Acho que, se eu não estiver enganado, me corrija por gentileza, eles estavam atravessando o mar da Galileia, tá? Se eu não estiver enganado. Se eu estiver equivocado, você me corrige aqui e eu vou me retratar depois. Então, olha que interessante. Tá acontecendo uma tempestade. Eu não sei se você já passou por uma tempestade no mar, eu nunca passei, espero nunca passar. Mas é complicado. Você olhar para um lado para o outro, você só vê água. Você só vê água, tempestade, a onda é para cá, a onda para lá. O negócio é forte. E antigamente não era igual os barcos que tem hoje em dia, né? Com tecnologia, com suporte, com aqueles botes salva-vidas e por aí vai. Não. Antigamente os barcos eram bem mais humildes. Então é isso mesmo, Cláudia, deve ser aterrorizante. Então olha que interessante. Estava acontecendo tudo isso aí, Jesus estava dormindo. Olha que incrível, né? Jesus era muito diferente, né? Muito além do seu tempo mesmo. Então, os seus discípulos despertaram clamando: Senhor, salva-nos.
ou vamos todos perecer, né? Vamos todos morrer, vamos todos ficar aflitos ali e sermos esgotados até que nós faleçamos mesmo, né? Os discípulos estavam desesperados e eles estavam com Jesus. Quantas vezes eu e você não ficamos desesperados, mesmo falando que acreditamos em Deus, mesmo falamos que acreditamos em Jesus? De repente você acha que não vai dar mais certo. Ué, mas espera aí, você não crê em Deus? Você não crê em Jesus? Os planos de Deus não são maiores e melhores? Espera aí, Deus não prometeu que Ele vai me ensinar no caminho, Ele vai me reensinar quando necessário? Deus não prometeu que eu vou terminar bem através da sua palavra? Claro que tem a nossa parte, tá? Pelo amor de Deus, não confundamos aqui. E olha só, aí Jesus pegou e falou assim para eles, né? Eu imagino Jesus, guerreiro, que bom que você tá aqui, meu irmão. Eu imagino Jesus abrindo o olho, né? Para entender tudo aquilo. E ele falou assim para os discípulos: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Eu sou um dos discípulos. Eu sou um dos discípulos. Eu sou homem de pequena fé. Eu preciso assumir isso para que eu quebrante essas cadeias, para que eu quebrante essas correntes. Nós somos pessoas de pequena fé. Essa é a realidade. E aí Jesus nos traz vida e ele fala assim: não, fica tranquilo. Se a fé de vocês for do tamanho de um grão de uma mostarda, vocês vão viver grandes milagres. E viver milagres não é viver, ai meu Deus, caiu aqui uma bolada de dinheiro, não é nada disso. Milagre é você viver o pão de cada dia. Milagre é você viver aquilo que Deus tem para você. Milagre é você estar respirando agora. Milagre é você ter aí em suas mãos um smartphone, você tem uma casa, você tem uma vida. O fôlego de vida é um milagre. Isso é um milagre, tá? Não cai nessas palhaçadas que ficam fazendo por aí, não. Que isso aí não tem base bíblica nenhuma, ok? E aí ele fala assim, então, o que acontece com vocês, homens de pequena fé? Eles estavam andando com Jesus. Eles já estavam vendo muitas coisas. Só que o que me chama a atenção aqui é o que vai acontecer agora. Olha só, presta atenção. E levantando-se, né? Jesus pegou, levantou, tiraram Jesus da soneca. Gente, será que é pecado tirar Jesus da soneca ali? Ali eu acho que foi pecado, hein? Os discípulos tiraram Jesus da soneca. É loucura, é loucura. Mas vamos lá, olha só, brincadeiras à parte, vamos lá. E aí, né, Jesus se levantando, repreendeu o vento e o mar. E houve plena calmaria. É uma palavra só. É uma palavra de Jesus para a sua vida, para a minha vida, que vai vir a calmaria. É uma palavra só da parte de Jesus para nossas vidas, que nós viveremos o manifestar da glória de Deus sobre nossas vidas. E todos verão a imagem e semelhança do nosso Criador. Ok? E aí, é uma palavra que nós estamos vendo agora. Léo, como é que Jesus vai me dar uma palavra? Está na Bíblia, é só você ler e acreditar, que é o mais difícil. Ler é o fácil, o difícil é acreditar. E Jesus falou e houve plena calmaria. Peraí, isso aqui tem uma decisão importante. O que você tem falado sobre as situações que você está vivendo? Porque eu tô cansado, eu não sei você, mas eu tô cansado de muitas coisas. Tem coisas que eu não quero aceitar mais para minha vida. E eu sei que você também não quer aceitar mais essa situação para sua vida. Não importa, às vezes eu quero romper na fé, eu quero me aproximar de Deus. E quanto mais você ora, mais você lê a palavra, mais você medita, você também tem jejuado. Parece que Deus está cada vez mais distante, mas a palavra de Deus diz o quê? Que aqueles que buscam o Senhor, Ele os faz encontrar. É ou não é verdade? Você já passou por isso? De falar assim, poxa, eu oro tanto, eu leio tanto. Não que nós mereçamos nada, né? Não tem mérito relacionamento com Deus, não é nada disso. Mas é muito interessante. Aí você pensa assim na vida financeira também. Você guarda um dinheirinho, vai guardando, de repente vem uma coisa e pum, toma todo o seu dinheiro que você guardou. É ou não é verdade? Isso quando às vezes as pessoas acabam não se endividando, né? E parece que tem um sugador assim. É ou não é verdade? Você já passou por isso? Ou você está passando por isso? Então, aqui nós podemos colocar várias coisas, problemas que se repetem, enfim, e por aí vai. Você conserta uma coisa, quebra outra, você fala assim, meu Deus, não vai acabar nunca. Você troca uma lâmpada, queima outra.
Aí você conserta as lâmpadas, a maçaneta quebra. É uma loucura. E aí a gente vai o quê? Se apequenando. A gente vai se entregando, né? Aí você conhece uma pessoa, você fala, poxa, pessoa bacana, tudo, de repente essa pessoa que você confiou seus segredos, ela conta seus segredos para todo mundo. Aí você fica cheio de vergonha, porque aquilo que era secreto, isso virou uma manchete, né? Então, é muito interessante tudo isso que nós estamos vivendo para nós conhecermos essa nova parte de Deus. Não categorize quem é Deus na sua vida, nem Jesus, nem o Espírito do Senhor. O que eu quero dizer? Hoje é vendido o Deus da provisão, né? O Deus do dinheiro. É tipo o Silvio Santos, Deus agora. Ele vai jogando aviãozinho, né? Se você reconhecer essa referência, você tem mais de 30 anos, viu? Quem reconheceu essa referência tem mais de 30 anos. Então nem adianta chorar agora. Você já riu mesmo, segue o jogo. Então, os discípulos, eles estavam conhecendo a Jesus. Eles estavam vivendo com Jesus. Eles estavam ali tendo relacionamento com Jesus. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente o quê? Percebe os detalhes de um e do outro, não é mesmo? Você que está aqui sempre comigo orando, lendo a palavra, você vai me conhecendo cada vez mais. Eu tenho certeza que você que convive bastante comigo, você já sabe até quando eu estou com um tom mais incisivo, um pouco mais alegre, mais tranquilo e por aí vai. Por quê? Por conta dessa convivência. Não diferente com Jesus e com Deus. E aí é o seguinte. Então, os homens maravilhados, né, os discípulos exclamaram falando assim, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E finaliza o texto aqui. Então, é interessante o nosso relacionamento com Deus, porque cada degrau que a gente sobe, cada página que a gente escreve, nós conhecemos um pouco mais do caráter de Deus, do caráter de Jesus, daquilo que é caráter do Espírito do Senhor. Então, nesse envolvimento, nesse relacionamento, nós vamos reconhecendo. Então, eu preciso falar para você, Jesus, através de uma única palavra, é fiel e capaz para fazer esse cenário mudar. Léo, quando que vai ser? Não sei. A palavra de Deus aqui na Bíblia não falou o tempo que durou a tempestade. Não falou o tempo que Jesus parou a tempestade. A palavra diz que Jesus parou a tempestade. Mas eu não sei o que aconteceu nesse tempo, eu não sei qual foi o tempo de um lugar para o outro, eu não sei. Então eu não estou aqui para ficar adivinhando algumas coisas, né? E toma cuidado com esse pessoal que brinca de adivinhação, né? Adivinhação é aquele jogo lá da estrela lá. Eu estou fazendo até um merchan aqui da fábrica da estrela. Isso aí, eu acho que é da estrela, se eu não estiver enganado também vocês me corrijam, por favor. Mas o mais interessante aqui é a gente reconhecer que Jesus pode entrar nesse problema aí. Jesus vai quebrar essas cadeias e essas correntes que se manifestam contra nós. Que toda inveja caia por terra. Que tudo aquilo que jogaram contra nossas vidas caia por terra. Que todo aprisionamento, que toda corrente caia por terra. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais porque a palavra de Deus diz que aonde eu colocar a minha mão para trabalhar, eu vou ter lucro. Você trabalhando de forma honesta, claro, né? Eu vou ter lucro. Eu não quero mais saber. Ah, Léo, eu não dizimei, o devorador vai pegar meu dinheiro? Não, não fica caindo essas historinhas também não. O assunto de dízimo é para um outro tempo, mas vamos falar exatamente do que está acontecendo. Mas chega, sabe? Às vezes você está no casamento aí, você resolve um problema, fica tudo bem, daqui a pouco acontece tudo de novo. Aí você está lá no seu emprego, no trabalho, de repente acontece mais uma coisa. E parece que vira uma loucura, uma bola de neve que não tem fim. Aí você fala, eu quero parar, eu quero viver os planos que Deus tem para mim, eu não quero mais essas cadeias, eu não quero mais essas correntes, eu não quero mais nada que me aprisiona, porque Cristo me fez para ser livre. Então nós vamos repreender agora a tempestade, não porque nós somos santos e bonzões, não porque nossas palavras, nós somos perfeitos e vamos alcançar. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Não existe. O que existe é nós quebrantarmos o nosso coração e o Pai Celestial, aquele que tem o controle de tudo, ele sim tem o poder para fazer. Mas nós vamos fazer o que Jesus fez.
nós vamos copiar o que Jesus fez. Porque quando ele fez, ele olhava para o Pai. Porque quando ele fez, ele tinha a visão do Pai. Porque quando ele fez, ele era ungido pelo Pai. Então nós estamos em Cristo, nós estamos nele, na palavra dele, na salvação que ele nos trouxe. Nós estamos sob o sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza que para este tempo, essas cadeias, essas correntes vão cair. Eu tenho certeza, porque Deus está conosco. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai viver um dia mais abençoado que o outro. Chega. Chega, é um basta. Essa tempestade da sua vida, esse vendaval da sua vida, acalma hoje, no nome de Jesus Cristo. No poder que há no nome de Jesus, na fidelidade que está estabelecida a palavra do Senhor. Léo, mas quando que vai ser? Não sei, mas a cura chega. Léo, quando que vai ser? Não sei, a provisão chega. Léo, quando vai ser? Não sei, mas a intimidade com Deus aumenta. Léo, mas quando que vai ser? Eu não sei. Mas a palavra de Deus é a garantia e o sustento que você precisa. Vá em paz. Viva em paz. Que todas as correntes, que todas as cadeias, que tudo aquilo que se levantou contra a sua vida caia por terra no nome de Cristo Jesus. Há poder no nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. É o nome sobre tudo e todos. Então que caia por terra, que todo impedimento, que você seja abençoado na sua vida espiritual, na sua vida familiar, matrimonial, empresarial, na sua vida sentimental, amorosa, na sua saúde, a tua casa, por onde quer que você esteja, que o Senhor, com a destra poderosa dele, venha sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo para hoje e para todo sempre. E se você crê e recebe, já diga o seu amém, amém e amém. E que Deus te abençoe.